Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal, concluindo essa nossa primeira semana especial de fim de ano, já que hoje é véspera de Natal, eu resolvi trazer um caso que tem a ver, com o nosso dia de hoje, com o Natal. Esse aconteceu em 1987. Eu classifico ele como um caso muito brutal. Tenho certeza que as pessoas da região onde aconteceu isso ficaram muito apavoradas quando tudo isso aconteceu. Durou alguns dias e eu também encontrei uma reportagem, o que é um pouco difícil da gente ter de casos mais antigos. E o pessoal ali, o pessoal da TV comenta um pouco sobre como foi tudo ali. Tem umas imagens também da casa, do local. Então, esse vídeo aqui tá bem interessante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos que ainda estão em aberto, ou casos de desaparecimento, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, isso é fundamental, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Ronald Simmons e o crime no Natal. Ronald Gene Simmons nasceu no dia 15 de julho de 1940 em Chicago, Illinois, filho de Loretta e William Simmons. Ele perdeu seu pai quando tinha apenas 3 anos, a causa da morte foi um derrame. Mais ou menos um ano depois, sua mãe se casou novamente, só que agora com outro William, de sobrenome Griffin, que era engenheiro civil do Exército dos Estados Unidos. Como ele era do Exército, era comum as mudanças de cidade e de estado para a família. Ronald decidiu abandonar a escola aos 17 anos e se juntou à Marinha dos Estados Unidos e iniciou seus trabalhos na Estação Naval de Bremerton, em Washington. Quando estava em treinamento, ele conheceu Bersabe Rebecca Ulibarri, ou apenas Becky, como gostava de ser chamada, com quem se casou no Novo México em 9 de julho de 1960. Nos 18 anos seguintes, o casal teve 7 filhos. Em 1963, Ronald deixou a Marinha e aproximadamente 2 anos depois, ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos. Durante sua carreira militar de 20 anos, Ronald foi premiado com várias medalhas e uma delas foi de excelente pontaria em tiro e serviu na Guerra do Vietnã. Ronald se aposentou da Força Aérea e do Serviço Militar em 30 de novembro de 1979, com o posto de sargento-chefe. Ele foi descrito como um homem de aparência assustadora que estava sempre segurando uma lata, uma garrafa de cerveja, e ele não era uma pessoa assim sociável e nem muito agradável de se conversar. As pessoas da cidade conheciam muito ele e diziam que qualquer pergunta que você fizesse para ele, podia ser da forma mais delicada possível, ele sempre te olhava com um olhar de fúria. As pessoas também falaram que ele passava muito tempo dentro de um quarto escuro. Em abril de 1981, ele foi investigado pelo Departamento de Serviços Humanos de Cloudcroft, no Novo México, por alegações de que ele abusou sexualmente da sua filha de 17 anos, chamada Sheila. Quem deu essas alegações ao departamento foi o seu próprio filho, seu filho mais velho, que era o Ronald Jr. Ele contou o que aconteceu. E a Sheila, ela também, quando estava na escola, ela contou para alguns de seus amigos que foi abusada pelo próprio pai. As autoridades perceberam que a jovem estava grávida no momento dessas alegações e que essa gravidez era fruto do abuso sexual. O promotor do caso teve alguns problemas porque Sheila não queria testemunhar contra o pai. Depois de muita conversa, ela finalmente aceitou testemunhar contra ele e ele então foi indiciado por incesto. Você me destruiu e você destruiu minha confiança em você. Eu vou te ver no inferno. Trecho de uma carta que ele escreveu para a própria filha Sheila. Ele fugiu com medo de ser preso. Primeiro ele se mudou para a cidade de Waldo, no Arkansas, e depois ele se instalou com a sua família em Dover. O local onde a família se instalou era bem grande e depois ficou conhecido como Mockingbird Hill. No terreno havia 2 casas móveis, sem telefone e encanamento. Em volta da casa havia uma cerca em que certos pontos chegava a 3 metros de altura. Foi nesse momento em que o comportamento do Ronald se tornou ainda mais perturbador. Ele não deixava sua esposa Becky sair de casa sem a sua presença, ela não podia dirigir, não podia fazer nada, e os seus filhos mais novos, que ainda moravam com ele também proibiu as crianças, elas só podiam ir para a escola, não podiam ir
para qualquer outro local, ele levava elas até o ponto de ônibus e depois as buscava no mesmo local. Elas não tinham mais interação com outras crianças e tal, ele simplesmente mudou o seu comportamento e também prejudicou, é claro, toda a família. Mais ou menos nessa mesma época, a filha da Sheila nasceu, que foi fruto desse abuso sexual, e ela decidiu chamá-la de Sylvia. Ronald trabalhou em vários empregos, mas sempre com medo da polícia o prender por causa do abuso sexual. Sempre que ele sabia dos avanços em seu caso, ele trocava de emprego. Em 18 de dezembro de 1987, ele pediu demissão do seu último emprego. Becky não aguentava mais viver ao lado de Ronald, sua família a convenceu de que era o momento para pedir o divórcio. Eles acreditaram que Becky estava tentando economizar dinheiro para pedir o divórcio, mas provavelmente Ronald descobriu. Nessa época, alguns de seus filhos, os mais novos e netos, moravam com ele, e a esposa e outros já tinham suas próprias casas. Naquele Natal, ele já estava com um plano em mente e resolveu colocá-lo em prática no dia 22 de dezembro. Pela manhã desse dia, ele foi até um Walmart e comprou uma pistola calibre 22. Ronald tirou a vida de sua esposa Becky, de seu filho mais velho Ronald Jr. e de sua neta de 3 anos chamada Barbara. Becky e Jr. levaram um tiro, já a pequena Barbara foi estrangulada. Ronald Jr. foi espancado antes de ser morto, provavelmente pelo motivo de que ele entregou o pai para as autoridades. Ele colocou os corpos em buracos que anteriormente mandou seus outros filhos cavarem. Na época, seus filhos não sabiam para o que era esse buraco, qual era a finalidade, mas ele não parou por aí. Seus outros filhos, que também moravam com o casal, estavam na escola no momento das primeiras mortes. As crianças estavam animadas, já que aquele foi o último dia de aula antes do feriado de Natal. Quando chegaram, ele disse que tinha presentes de Natal para eles, mas que eles receberiam um de cada vez. Primeiro, ele matou sua filha de 17 anos, chamada Loretta. Ele colocou a cabeça da filha dentro de um barril cheio de água que havia no quintal da casa. Ele colocou o corpo da jovem junto com o de sua mãe e de seu irmão. Seus outros 3 filhos, Ed, de 14 anos, Mary Ann, de 11 e Becky, de 8, foram mortos da mesma forma. Os passos de Ronald nos próximos dias permanecem desconhecidos. Ele combinou com seus outros filhos de irem visitá-lo para o Natal, cada um em um horário. Perto do meio-dia do dia 26 de dezembro, seu filho Billy, de 22 anos, e sua esposa Renata, de 21, e o filho do casal de 1 ano e meio, chamado Trey, chegaram na residência. O casal foi morto com um tiro, já o bebê foi afogado. Por fim, Ronald atirou na sua filha Sheila, de quem havia abusado sexualmente, e em seu marido chamado Dennis. Ele também tirou a vida do bebê do casal de 1 ano e meio chamado Michael. Sylvia, a filha dele, mesmo com a Sheila, também foi morta por estrangulamento, assim como seu irmão. Depois de matar todos os membros de sua família, ele colocou os corpos em fila organizados na sala. Todos estavam cobertos com casacos, exceto a Sheila, que foi coberta com uma toalha de mesa. Os corpos de seus 2 netos foram embalados com plástico e deixados em carros abandonados no fim de uma rodovia. Depois da chacina, ele foi até um bar local para beber e passou em uma loja para retirar presentes de Natal que não chegaram a tempo. Ronald voltou para casa, ele assistiu TV enquanto os membros da sua família estavam mortos na sala, no tapete, e ele passou ali um tempo assistindo TV e pensando no seu plano que ainda não tinha terminado. Mas ele precisava que chegasse na segunda-feira, no dia 28, porque precisava ser um dia útil para ele finalmente concluir ali o seu massacre, a sua chacina. No dia 28 de dezembro, pela manhã, Ronald dirigiu até a cidade de Russellville, entrou em um escritório de advocacia e matou a recepcionista, uma jovem chamada Kate Kendrick. Depois foi dito que Ronald se apaixonou por ela, mas ela o rejeitou, sendo esse o motivo de sua morte. Em seguida, ele foi a um escritório de uma empresa de petróleo, onde matou um homem chamado J.G. Chaffin e feriu o proprietário, Rusty Taylor, e depois dirigiu até uma loja de conveniência, onde havia trabalhado anteriormente, atirando e ferindo mais 2 pessoas. Uma das moças que sobreviveu ao ataque acredita que Ronald foi embora porque pensou que a tinha matado. Ela se jogou no chão e isso foi o suficiente para ele ir embora. O Ronald não estava satisfeito ainda, ele foi até um escritório onde ele trabalhou por um tempo e uma das pessoas que foi a sua chefe, ele atirou nela na cabeça e também no peito, mas de alguma forma, de algum milagre, ela sobreviveu a esse
terrível encontro com o Ronald. Ele permaneceu por um tempo dentro desse escritório, ele viu uma funcionária, chamou, colocou a arma na cabeça dela e fez com que ela fosse até o escritório, perto do telefone, e pediu que ela ligasse para a polícia. Para a funcionária, ele disse o seguinte: vim fazer o que eu queria fazer. Está tudo acabado agora. Matei todos aqueles que queriam me prejudicar. Ele se sentou no escritório e conversou com a funcionária e esperou a chegada da polícia. Quando os policiais chegaram, ele entregou a arma e se entregou, sem resistir. Ele foi levado para um centro de psiquiatria para passar por alguns exames. Ele foi considerado mentalmente capaz de ser julgado. What happened in Pope County has stunned Arkansas and has rocked the nation. A mass murder of almost unbelievable proportions. 16 dead, including 14 who may be members of the same family. It all started yesterday with a shooting spree in Russellville that left 2 people dead and 4 people wounded. Then, last night, police discovered 5 bodies inside a home in Dover. And today, the grisly recovery of 9 more bodies. Police lines went up just after daybreak this morning as deputies prepared to search for more bodies. They found nothing in the pond, but just a few feet away, someone spotted what looked like a grave. And 2 feet below the ground, a body. Hold it. There it is. Not one body, but 7, stacked one on top of the other. Police brought them out in body bags. They believe they are Simmons' wife, Becky, his son, Gene Simmons Jr. of El Paso, a grandchild, and 4 of Simmons' younger children still living at home. 17-year-old Loretta, 15-year-old Eddie, 10-year-old Marianne, and 8-year-old Becky. Police believe those in the grave were killed first, possibly Wednesday or Thursday. Then the 5 in the house arrived from out of town. Police say they were probably killed immediately, and along with them, 2 grandchildren, each about 2 years old, found later today in the separate trunks of 2 cars at the house. Ronald recebeu 16 acusações de homicídio, considerado culpado e condenado à morte. Ele se recusou a apelar de sua sentença de morte, afirmando: para aqueles que se opõem à pena de morte, no meu caso particular, qualquer coisa exceto a morte seria uma punição cruel e incomum. Ele fez uma declaração adicional sobre juramento apoiando sua sentença. Eu, Ronald Gene Simmons, quero que saibam que esse é o meu desejo, e meu desejo que absolutamente nenhuma ação de ninguém será tomada para apelar ou de qualquer forma alterar essa sentença. Além disso, eu respeitosamente solicito que essa sentença seja executada com celeridade. Enquanto estava no corredor da morte, Ronald teve que ser separado de outros prisioneiros, pois sua vida era ameaçada constantemente. Isso porque ele se recusou de apelar de sua sentença de morte, e os outros prisioneiros acreditavam que Ronald estava prejudicando suas chances de cumprir suas próprias sentenças de morte. Em 31 de maio, o governador de Arkansas assinou o mandado de execução de Ronald Simmons, e em 25 de junho de 1990, ele morreu pelo método que escolheu: injeção letal. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso terrível que aconteceu numa época de Natal, que normalmente o pessoal tá mais, agradável, fim de ano, enfim, aconteceu esse caso terrível lá em 1977, com certeza marcou muito o pessoal da região, e ali ele deixa bem claro que ele acreditava que aquelas pessoas, a sua família, os outros, eles queriam prejudicar ele, mas na verdade foram as ações que ele tomou durante sua vida que fez ele, ter aquele problema com a polícia por causa do abuso sexual. Ele abusou da própria filha e depois ele ainda disse que queria se encontrar com ela no inferno, como se ela não tivesse o direito de denunciar o que ele fez. Fica muito claro isso naquela frase, e ele botou a culpa em todo mundo, que aquelas pessoas queriam prejudicar ele, e no fim ele tirou a vida de 16 pessoas, o que é algo muito marcante, não é algo muito comum de acontecer, principalmente porque a maioria era de sua família. Ele tirou a vida dos seus filhos, dos seus netos tão novos, eram bebês ainda, nem tinham 2 anos de idade, mas ele não teve piedade por ninguém e ainda passou um tempo com os corpos dentro da casa. Um caso terrível, mas que eu não posso deixar aqui
de desejar para vocês um Feliz Natal, né? Vamos esquecer um pouco o caso agora e pensar aqui que eu desejo um Feliz Natal a todos vocês. Agradeço por todo mundo que participa aqui do canal. Então eu espero que esse feriado seja um feriado muito bom para todos vocês, um feriado iluminado, que vocês possam passar aí um tempo com a família de vocês, com as pessoas que vocês gostam. E na segunda-feira, às 7h30, eu estarei aqui com mais vídeos para vocês, já que na próxima semana nós também teremos 5 vídeos, né? Mas uma semana especial, a última, para fechar o ano com chave de ouro. Eu deixo mais 5 vídeos muito interessantes separados aqui para vocês. Então, segunda-feira, às 7h30, eu encontro todos vocês aqui no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.